bom com vocês? Espero que todos estejam muito bem. A nossa aula de hoje será sobre tipos de predicado. Nós já vimos que, para ser considerada uma oração, é preciso de dois termos essenciais: o sujeito, no qual já estudamos, e agora nós vamos estudar o predicado, a classificação dele. Então, eu coloquei um conceito aqui que é para vocês lembrarem o que é o predicado. O predicado é a parte da oração que faz referência ao que acontece ao sujeito, ou seja, tudo aquilo que não faz parte do sujeito é considerado predicado. Abaixo eu coloquei 3 exemplos que vocês vão ler e perceber qual é o predicado. O predicado, toda a parte que está destacada. E o que não está destacado, nós classificamos como sujeito. O predicado vai apresentar 3 classificações. A nossa primeira classificação é o predicado nominal. O predicado nominal é constituído de um verbo de ligação e um predicativo do sujeito. Então, lá embaixo, na frase Pedro é feliz, o sujeito é Pedro, é verbo ser ligação e feliz é o predicativo do sujeito. O verbo de ligação, ele recebe esse nome porque ele apenas liga 2 termos na frase, o sujeito com o predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito é sempre uma característica ou uma qualidade se referindo ao sujeito. No predicado nominal, a palavra mais importante é o predicativo do sujeito. É ele que vai dar classificação ao predicado. Por isso que se classifica como predicado nominal. Então, no predicado nominal, eu sempre vou ter um verbo de ligação e o predicativo do sujeito, que é a palavra mais importante, é o núcleo desse predicado. No predicado verbal, já nós não vamos ter mais um verbo de ligação, nós vamos ter um verbo significativo. O verbo significativo é aquele verbo que indica ação. Então, ele vai ser o núcleo do predicado e é ele que vai classificar o predicado como predicado verbal. Na frase, eu comi um brigadeiro, sujeito, eu comi, verbo comer, eu estou praticando uma ação, um brigadeiro. Então, na estrutura do predicado verbal, o verbo vai ser a palavra mais importante. Ele vai ser o núcleo do predicado e é ele que vai dar a classificação desse predicado. O predicado verbo nominal vai apresentar os 2 núcleos. Vai apresentar um verbo que indica ação, um verbo significativo, e vai também apresentar um predicativo do sujeito. Então, predicado verbo nominal. Verbo, porque tem o predicado verbal, junto com o predicado nominal. Na frase, a menina chegou atrasada. A menina é o sujeito, chegou é um verbo de ligação e cansada é um predicativo do sujeito. Então, observem que nesta frase eu tenho as 2 informações. Eu tenho um verbo que indica ação e tenho um predicativo do sujeito. Por isso que ele é classificado como verbo nominal. No predicado verbo nominal, como recebe essa classificação, tanto o verbo quanto o predicativo do sujeito vão ser o núcleo do predicado verbo nominal. Então, por ele ter essas duas informações vão ser o núcleo do predicado e é o que vai dar a classificação do predicado nominal.